hoje. Rubro-negros, e eu já começo o vídeo contando pra vocês que, além de Lincoln, Hugo Souza também se envolve em polêmica no Flamengo nas vésperas do jogo contra o São Paulo. O atacante foi flagrado em festa privada, situação que causou bastante polêmica e gerou muitas críticas. E o goleiro Hugo também não foi perdoado pelos torcedores rubro-negros. O Mengão está totalmente focado no duelo desta quarta-feira, dia 18, contra o São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e o Flamengo deve ter mudanças. Cotado para começar jogando devido aos desfalques de Pedro e Gabigol, Lincoln foi flagrado em festa privada às vésperas do duelo, gerando muita polêmica entre os torcedores. Contudo, segundo as informações, o atacante não era o único jogador rubro-negro presente. Isto porque o goleiro Hugo, titular na partida de ida, também aparece em fotos da mesma confraternização. E mesmo ambos estando presentes no evento durante a madrugada da última terça-feira, dia 17, conforme informações, os jovens jogadores se apresentaram no centro de treinamento no horário previsto. Neste momento, como todo o elenco relacionado, os atletas estão concentrados para a partida decisiva contra o São Paulo. Vale lembrar que o desafio para avançar para as semifinais da Copa do Brasil não será fácil, já que o mais querido precisa de uma vitória por mais de 2 gols de diferença, correndo atrás do prejuízo, em decorrência de que o time paulista venceu a primeira partida por 2-1 no estádio do Maracanã. Em caso de vitória do mais querido por apenas um tento, a disputa irá para os pênaltis. O duelo acontecerá hoje no estádio do Morumbi, às 21h30, horário de Brasília. Nação, e nesta última terça-feira, dia 17, a seleção chilena perdeu para a Venezuela por 2-1, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O duelo contou com a participação do lateral direito do Flamengo, Mauricio Isla, que atuou por 90 minutos na partida. Relacionado para o confronto do mais querido nesta quarta-feira, dia 18, contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o camisa 44 publicou uma foto nas redes sociais, iniciando a recuperação logo após o confronto visando o jogo do Flamengo. Apesar de relacionar Mauricio Isla para a partida, Rogério Ceni disse em entrevista coletiva recentemente que caso os jogadores convocados para representarem seus respectivos países nas eliminatórias entrassem em campo, provavelmente não atuariam pelo Flamengo devido ao desgaste físico. O mesmo serve para Everton Ribeiro. Servindo a seleção brasileira, o meia atuou por 91 minutos e contribuiu para a vitória de 2-0 sobre o Uruguai. A possibilidade de que Everton Ribeiro não atue durante por muito tempo deixou alguns torcedores rubro-negros irritados nas redes sociais. O jogador está na lista de relacionados de Rogério Ceni para o jogo de hoje. E para o duelo decisivo contra o São Paulo, Ceni não poderá contar com alguns jogadores importantes, como Pedro e Gabigol, ambos com lesões musculares, além de Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Diego, estes em processo de recondicionamento físico, e já o volante Thiago Maia teve os ligamentos do joelho esquerdo rompidos e está fora da temporada de 2020, voltando aos gramados somente em 2021. Mas e aí, nação, em relação ao Lincoln e Hugo, vocês acham que eles deveriam ser punidos? E em relação ao jogo de hoje, vocês estão confiantes na vitória do Mengão e na classificação? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Nação, e já mudando de assunto, empresários comunicam Marcos Braz nos bastidores e Al-Sharjah formaliza oferta por atacante do Flamengo. Os árabes pretendem desembolsar 11 milhões de reais. Os agentes do atacante já encaminharam uma resposta ao clube dos Emirados Árabes, que sinalizaram uma oferta de 2 milhões de dólares. E segundo as informações, os empresários do atacante Guilherme Bala receberam sondagens do Al-Sharjah dos Emirados Árabes. A dupla de agentes analisou a possibilidade e optou pela permanência do jovem na Gávea. Os valores da operação também foram divulgados. Os árabes pretendiam desembolsar pouco mais de 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais na cotação atual pelo atacante. Guilherme Bala chegou ao rubro-negro em outubro do ano passado, vindo do Madureira, e já encantou a todos no Ninho do Urubu. E após se destacar nas categorias de base, o jogador também encantou Domenech, ex-treinador do Flamengo. O atleta pode jogar de ponta e também como segundo atacante, se tornando mais uma opção no ataque de Rogério Ceni. Mas e aí, rubro-negros? Vocês acham que o Flamengo deve vender ele agora ou deve segurar mais um pouco?
Deixe a sua opinião também aqui nos comentários do vídeo.